Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos concluindo as leituras no livro do profeta Amós. Nós leremos os capítulos 6, 7, 8 e 9. Amém? Vamos iniciar com um cafezinho aqui? Bom, não é demais um cafezinho de manhã, né? Meus irmãos, então vamos lá. Capítulo de número 6. Lembrando que a versão é Almeida, revista e atualizada. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e que confiam no monte de Samaria, que tem um nome entre as principais nações, os quais vêm na casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Ramate. Então descei a Gate dos filisteus, e serão elas melhores do que esses reinos? Ou o seu território maior do que o seu território? Ó vós que afastais do dia do mal, e fazei assento de violência e se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os sofás e comem cordeiros do rebanho e os bezerros no meio do curral, e que cantam ao som da viola e que inventam para si instrumentos musicais como Davi, que bebem vinho em taças e que unge com seus ungüentos mais preciosos, mas não se entristece pela aflição de José. Porquanto eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que se reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos: eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios, portanto entregarei a cidade tudo o que há nela. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar e o levar os ossos para fora da casa, e disser o que tiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E ele responder: não. Então ele lhe dirá: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá com grande casa de brechas. Ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos e a rocha? Lavrar-se-á nela com os bois? Pois vós haveis tomado juízo como fel, e o fruto da justiça em amargura. E vós se alegram em nada, dizendo: não conquistemos seus chifres por nossa própria força? Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, afligi-vos-á desde a entrada de Ramate até o rio do deserto. Então aqui, meus irmãos, está falando, né? Todos os detalhes aqui da desolação e da destruição do reino do norte, tá? Capítulo 7. Assim diz o Senhor Deus: se me fez ver, eis que ele formava gafanhoto no princípio do rebento e erva serôndia, e eis que era a erva serôndia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. E aqui vem algumas visões, né, que ele teve. Por exemplo, fogo. Assim diz o Senhor Deus: me fez ver, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo, e ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então disse eu: Senhor Deus, cessa, eu te peço. Quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. E isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. O prumo, assim ele mesmo mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor disse: Amós, o que vês? E ele disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei um prumo no meio do povo de Israel, e nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas não profetizes mais em Betel, pois é o santuário do rei, e é a casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias, essa passagem aqui é interessante, ele fala assim, ó: eu não sou profeta nem filho de profeta,
mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: a tua esposa será uma prostituta na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão pela espada, e a tua terra será dividida por linha, e tu morrerás, e em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Meu Deus, é muita coragem, é muita convicção do chamado, né, irmãos? E ter certeza de que verdadeiramente Deus nos chamou e está falando pela sua boca. Ele falou isso aqui para o sacerdote, né? Juízo, né? Meu Deus. Não só sobre o sacerdote, mas também sobre toda a nação, né? No capítulo 8 continua aqui a visão, né? A visão agora do cesto de frutos. Assim diz o Senhor Deus, me mostrou, e eis aqui um cesto de frutos de verão. Ele me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um cesto de frutos de verão. Então ele me disse o Senhor: o fim chegou sobre o povo de Israel, então não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser ivarias. Naquele dia, diz o Senhor, haverá muitos cadáveres em todos os lugares, e eles serão lançados fora em silêncio. Ouve isto, vós que necessitais de fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o Shabat para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço e falsificando as balanças de forma enganosa, para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias? Sim, vendemos o resto de trigo? O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma das suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, e não lamentará aquele que nela habita? Levantar-se-á toda com uma inundação, e será agitada e afogada como pela inundação do Egito? E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia e escurecerá-se em plena luz do dia, e tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações, e colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre a cabeça, e farei que isso seja por luto, por um filho único, e o seu fim será como um fim de amarguras. Eis que veio dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eles vaguearão de um mar para outro, do norte para o oriente, e correrão de lá para cá para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram no pecado de Samaria, dizendo: o teu Deus, Odã, vive. A conduta de Beceba vive, até mesmo estes cairão e nunca mais se levantarão. Irmãos, esse versículo 11 e 12 aqui, muitas pessoas aplicam para a grande tribulação, mas na verdade muitos estudiosos corroboram consigo que esse versículo aqui já se cumpriu, né, o versículo 11 e 12, no período interbíblico. O que é o período interbíblico? É o período de 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e Mateus, entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Sabe que entre Malaquias e Mateus tem um espaço de aproximadamente 400 anos em que Deus não falou de maneira nenhuma, então por isso que esse versículo se encaixa neste período. Amém? Capítulo 9. E ouvi o Senhor em pé sobre o altar, e ele me disse: fere o capitel para que os seus umbrais se estremeçam, e corte-os no topo, todos eles. Eu matarei até o último deles à espada, até que foge os umbrais, não fugirá, o que escapar deles não se salvará. Ainda que eles cavem até o inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer. E embora o esconda o topo do Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem aos sacerdotes, darei ordem a uma serpente, e ela os picará. E se eles forem cativeiro diante dos seus inimigos, ali eu darei ordem à espada, e ela os matará, e colocarei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. O Senhor Deus dos exércitos é que toca a terra, ele é que a derrete, todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá como inundação e será afogada como a inundação do Egito. E ele é o que edifica suas câmaras no céu e as fundou
sua tropa na terra. Ele é que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Tá vendo, irmãos? Então, uma referência clara aqui ao tsunami, né? Tudo isso é provocado pelo Senhor. O Senhor é soberano sobre tudo, tá? Ele é que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Não sois vós para mim como filhos de etíopes, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Não tirei eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftó, e os filhos de Quir? Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor que faz todas essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará os ceifeiros, e o que pisa uvas ao que lança a semente, e os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo de Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e eles farão pomares, e eles comerão do seu fruto. E eu plantarei em sua terra, e não mais serão arrancados da terra que eu dei, diz o Senhor Deus. Sempre os livros, irmãos, dos profetas, eles terminam assim com uma palavra de restauração. E muitos estudiosos corroboram que a maioria dessas palavras de restauração se cumpre no reino milenar, no reino messiânico, que é chamado de milênio, tá, irmãos? Então, que será, né, a plenitude de Israel. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Os irmãos, deixem aí o seu joinha para que o YouTube continue considerando o conteúdo como relevante, continue indicando para mais pessoas. Os irmãos também possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe aí, né, com seus grupos, familiares, com seus amigos, com seus contatos, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E, claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.